pessoal sempre fica muito curioso, assim, saber como é Fórmula 1, Stock Car, assim. O Germano tá com bastante dúvida. O Germano ele conhece bem de automobilismo. Eu tava conversando com ele não só entende, como ele tem alguns conhecimentos específicos. Estava falando de uma experiência que ele teve na Fórmula 1 quando ele foi assistir uma corrida do Rubinho e tal. E é legal, porque a gente estava falando da diferença e de coisas que são parecidas nos esportes, né? Quando você está praticando um esporte de alto rendimento, seja automobilismo, seja futebol, seja tênis, é muito importante a parte mental, é muito importante esse trabalho em equipe, né? E automobilismo o pessoal vê como um trabalho individual, mas na verdade não é um trabalho em equipe também. Você precisa do engenheiro, você precisa do mecânico, você não tem 11 jogadores, o técnico, o massagista, mas você tem toda aquela equipe por trás. Então a gente estava conversando um pouco disso. Você contou pra gente agora um pouco de uma experiência não muito boa com o futebol na sua última vez. Então, eu sempre... Bom, eu sou de São Paulo, então sempre joguei bola no colégio. Tentei ser do time do colégio, mas não era muito bom não, então acabei jogando, mas futebol não era o meu forte, foi acabar indo para o automobilismo, que, ainda bem que tomei essa decisão. E essa última vez, em maio, exatamente faz um ano, a última vez que eu joguei futebol num campo mesmo, uns contra outros, eu estava em Stamford Bridge, num evento do Chelsea, do futebol, e a gente estava, do time, né, e a gente estava fazendo um jogo para caridade, e no segundo tempo, tava jogando no meio de campo, um cara me deu um carrinho e quebrou a minha fíbula. Na terça-feira e a corrida em Berlim da Fórmula E era no sábado. E daí eu acabei tendo que correr com a perna quebrada, corri, fui bem, acabei ganhando o campeonato. Depois em Montreal, no Canadá, no final, depois um mês e meio depois. E não foi uma experiência boa, mas futebol é uma paixão minha, eu gosto muito de jogar. Eu perdi um pouco o contato com o futebol nacional aqui quando eu fui morar fora com 18 anos. Mas eu sempre, quando eu posso, tento jogar. Tem algum time de preferência? Então assim, quando eu era mais jovem, eu tinha uma carteira do Morumbi nos Jogos do São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Mas ultimamente, assim, acompanhando zero. Hoje se tornou um londrinense. Bom, hoje pode falar isso. Hoje em dia eu não tenho nenhum time de preferência, eu não sigo, eu assisto mais jogos quando o jogo é legal, um Champions, uma final. Eu não tenho um time de preferência, assim, não sou muito fanático, não. Como que é conciliar duas competições que você está fazendo agora com estilos diferentes? Total diferente, né? Eu tava até explicando que, por exemplo, a Fórmula E, o carro não tem marcha. Não é que ele é automático, ele tem uma marcha só, é como se estivesse em primeiro o tempo todo. E o carro de Stock Car tem 6 marchas, o carro de Stock Car tem 3 pedais, o de Fórmula E tem 2 pedais, né? Você freia com o esquerdo e acelera com o direito. O Stock Car tem embreagem, a largada de um é parada, a largada do outro é andando, é muita diferença. E é muito difícil você entrar numa categoria profissional como a Stock Car, que pra mim é um carro que eu não conhecia, pistas que eu não conheço e tal, e ser competitivo. E com a Hero eu consegui fazer isso desde o começo. A gente já venceu a segunda prova da temporada em Curitiba, foi muito bom. Chegou a ficar em segundo no campeonato e a gente está competitivo, então está ótimo, mas para mim o mais difícil não é o mais difícil, a base para você guiar um carro rápido é a mesma. O que você precisa entender são as especificidades de cada campeonato. Então no caso da Stock Car, a técnica de você pilotar o carro, como o pneu funciona, como estratégia de corrida, desgaste do pneu, que é diferente do uso do pneu, o setup do carro, enfim, a comunicação, até comunicação com a equipe, com o próprio engenheiro, isso é entrosamento, faz parte, é experiência. Por isso que eu estou usando esse primeiro ano como meu ano de aprendizado, nem esperava ter resultados bons, e a partir acho que do segundo ano já dá para brigar a ideia já é brigar por campeonato. O consumo de energia, de combustível, é exatamente a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa no final. A energia pode ser elétrica ou gasolina. A única diferença é que na Fórmula E, pelo estilo do campeonato, o consumo de energia faz parte da estratégia de cada corrida. Na Stock não. Também faz, se você economizar a gasolina ou economizar combustível durante a prova, ajuda no pit stop, porque a gente reabastece. Então você precisa de menos tempo de reabastecimento se você gastar menos. Porém, a relação é muito menor. Não é uma coisa que a gente discute muito.
Ah, excelente, né? Eu moro fora do Brasil desde os 18 anos. A última vez que eu corri no Brasil, corri aqui, não, o último campeonato que eu fiz, que eu fui vice-campeão de Fórmula Renault, eu corri aqui em Londrina, ganhei a corrida aqui, minha primeira corrida que eu ganhei foi aqui nesse autódromo e foi em 2002. Então eu não ando aqui faz 16 anos. O autódromo está exatamente igual, só mudaram uma curva lá. E para mim tá correndo no Brasil é excelente, eu consigo voltar a correr com vários pilotos que eu cresci juntos, né? Que eu cresci junto, tipo Daniel Serra, Marcos Gomes, entre vários outros, e disputar uma categoria nacional que eu disputava bastante tempo na frente do público brasileiro, que para mim é super importante. E entender um pouco mais a situação do automobilismo nacional e o que precisa fazer para a gente melhorar um pouco, porque está em declínio, isso é um fato, então a gente precisa fazer algumas coisas para melhorar, não só a Stock Car, como praticamente as categorias de base também, praticamente todo o automobilismo nacional, o que a gente pode fazer para melhorar. Como é a preparação física de um piloto? Aguentar tanto tempo? Esse é um ponto interessante. Até 2016, eu corri nas 24 horas de Le Mans, que é a prova mais desgastante do automobilismo mundial, muito mais que Fórmula 1. E porque você acaba pilotando um carro que tinha 1.250 cavalos para 800 quilos durante 9 horas da prova. São 3 pilotos, mas você acaba pilotando 3 vezes 3 horas. E assim, você acaba perdendo 6 litros de água durante a prova, você só pode beber meio litro, então, cada categoria tem sua preparação física diferente. A Fórmula E, por exemplo, não requer um preparo físico tão importante, mas um preparo mental muito importante. A Stock Car, o preparo físico contra calor é muito importante. Dentro do carro chega a 60 graus. Então você acaba perdendo 2, 3 litros de água por hora dentro do carro. E o que eu faço entre 1 e 2 horas de academia por dia, ou uso 2 horas de exercício aeróbico, corrida, eu faço triatlon, então corrida ou natação ou pedal, todo dia, 5 vezes por semana, mais ou menos. Você falou sobre a questão do declínio e do automobilismo aqui, né? Uhum. Você vê que essa questão da Fórmula 1, de ter menos participantes cada vez mais, tudo isso é reflexo de um trabalho que está sendo feito? Como é que você pode falar sobre isso? Sem dúvida, o fato de o Brasil não ter nenhum piloto na Fórmula 1 hoje, que é a categoria principal do automobilismo mundial, é um reflexo do investimento no Brasil no automobilismo nessa última década. É um reflexo do nosso sistema. Como o automobilismo é um esporte caro, também é um reflexo da situação econômica do país, que passou esses últimos 4, 5 anos aí num momento difícil. Tomara que recupere agora. Tem uma série de fatores macro que interferem no automobilismo, mas também a gestão do automobilismo, das categorias principais, das federações, precisa melhorar muito. Então, eu como gosto do Brasil e como gosto do esporte que eu faço, também estou procurando maneira de tentar ajudar da melhor forma que eu consigo. Seja fazendo um trabalho de aconselhando a categoria a fazer isso ou aquilo, ou a promoção pública de algumas outras coisas, mas a gente, sem dúvida, quer que o automobilismo continue forte aí e que a gente gere pilotos e gere uma categoria nacional também importante que continue muito forte. A Hero, por exemplo, está investindo pesado, então a iniciativa privada, pelo menos de algumas empresas, uma delas a Hero, é super importante para manter o automobilismo ativo.